ter hoje 3 apresentações do professor Eliseu, que vai dar um panorama geral de como é que está esta pandemia em distintos países, que depois focando no Brasil. O professor Fred, também do Departamento de Epidemiologia, vai estar aportando o conhecimento do ponto de vista de conhecimento e análise de dados que permita fazer previsões tanto da evolução e das variáveis e talvez estratégias mais efetivas para o combate. E o Ivan vai tentar colocar a posição muito mais global, levando em conta todas as repercussões, não só do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista social e econômico. Muito bem. Então, começamos. Professor Eliseu, por favor. Agradecer a oportunidade de participar mais uma vez nesse evento promovido pela Faculdade de Saúde Pública. Dessa vez, diferente da primeira apresentação, que foi mais geral e teórica, eu vou apresentar rapidamente a situação no mundo, né, em que fase mais ou menos a pandemia está nos diferentes continentes, e depois vou focalizar as Américas e finalmente apresentar a situação brasileira e principalmente alguns aspectos que eu considero como os principais desafios atuais no enfrentamento da pandemia. Bem, de uma maneira geral, se tomarmos a situação atual, a Ásia, após 3 ou 4 meses de pandemia, já tem uma tendência declinante. Na China, o número de casos já é baixo, Coreia também tem diminuído de forma regular, e o Japão. Na região, acho que o principal país que ainda é uma incógnita é a Índia, que é um país de 1 bilhão e 300 mil habitantes. As informações que se tem a respeito de um número pequeno de casos, mas nessa semana houve uma mudança radical da posição do governo indiano, no sentido de aplicar de forma aparentemente rigorosa políticas de afastamento social. Em relação à Europa, ela aparentemente se aproxima do pico da epidemia, mas com um número elevado de óbitos, né? A Itália, principalmente, tem um número de casos próximos àquele apresentado pela China e um número de óbitos bem maior, né? Agora, quando se trata da Itália, que tem sido muito discutida, é sempre importante nós levarmos em consideração que o problema não é na Itália toda, basicamente é na província da Lombardia, e dentro dessa província, 2 cidades, a cidade de Bérgamo e a cidade de Brescia, né? Quais são os fatores que levaram a esse desastre nessa região, muito diferente do resto da Itália? Por exemplo, abaixo de Roma, nós temos, evidentemente, casos de coronavírus, mas numa incidência que não chega a causar um impacto significativo no serviço de saúde. Mas no norte da Itália houve um colapso, principalmente nas 2 cidades que eu citei. As justificativas, né? Existem várias. A elevada faixa etária da população italiana, principalmente nas áreas mais desenvolvidas, que é o caso da Lombardia, a aplicação tardia de medidas de afastamento social, possivelmente por pressão dos setores representativos da economia italiana, daquela região. É uma região onde o turismo é muito importante, e uma parcela importante dos turistas que viajam para a Europa vieram, né, ou vêm frequentemente da Ásia, que é uma região que foi fortemente atingida. Portanto, houve uma pressão de entrada, vamos dizer, de fontes de infecção, um atraso no início das medidas mais rigorosas, e tem um ponto que não tem sido muito comentado, que é a falta de organização, ao menos nessas 2 cidades, dos serviços de saúde, principalmente dos hospitais, para o ingresso dos pacientes. Parece que no início houve uma certa
uma certa confusão, vamos dizer, no mínimo, né? E houve mistura de pacientes com coronavírus com os demais pacientes internados, não houve medidas de biossegurança bem estabelecidas. Acho que isso é um aspecto que deve nos chamar muito atenção nesse momento inicial da epidemia em nosso país. Isso a gente comenta um pouquinho para frente. Outro país da Europa que tem se destacado pela carga da doença, pela importância da pandemia, tem sido a Espanha, a França e a Alemanha. A Alemanha tem se destacado pela baixa letalidade. Isso pode ser explicado pelo bom sistema de saúde alemão, pelo número bem elevado e bem superior aos dos demais países da Europa de unidades de terapia intensiva, mas pode ser explicada também por um aumento, vamos dizer assim, do denominador, porque eles estão aplicando de forma sistemática e intensa os testes rápidos, e, por outro lado, também alguns epidemiologistas têm chamado a atenção que os óbitos de casos que não foram hospitalizados como casos suspeitos não estão sendo investigados. Portanto, você teria, né, isso a ser confirmado, uma subnotificação do numerador e um aumento, vamos dizer assim, do denominador pela testagem mais ampla. Bem, em relação à África, ela ainda, que talvez seja o continente mais vulnerável, né? Se a pandemia ingressar de forma mais intensa, ela não foi muito atingida até o momento, ainda que existam casos notificados em boa parte dos países africanos. Nas Américas, o que chama atenção é os Estados Unidos, que até final da semana passada não tinha um número muito elevado de casos, era mais ou menos abaixo de 5 mil casos, não me lembro exatamente, e que hoje ele já atinge 75 mil casos. Ele já é o terceiro país mais atingido pela pandemia e provavelmente até o final da semana será o país mais atingido. No entanto, o que coloca em situação menos dramática é que a letalidade nos Estados Unidos está situada em torno de 1%. Então, eles têm 75 mil casos, então tem alguma coisa entre 700 e 800 óbitos. A epidemia, a pandemia, né, nos Estados Unidos, ela se concentra fundamentalmente em Nova York e no estado da Virgínia. Nova York tem 50% ou um pouco mais de 50% dos casos e dos óbitos nos Estados Unidos. É de se estranhar, vamos dizer, que um país que tem um sistema de saúde razoavelmente organizado, uma vigilância bem, tradicionalmente, a mais, vamos dizer, avançada praticamente de todos os países, estejam sofrendo uma situação tão adversa. Qual poderia ser a justificativa? Provavelmente, a justificativa está pela falta de um sistema único de saúde, de cobertura universal, né? E por ingerência política, aparentemente, por parte da presidência, um atraso do início das medidas mais fortes de mitigação da pandemia, né? Praticamente elas se iniciaram no último final da semana, quando os Estados Unidos já estavam entrando num processo de aumento exponencial da epidemia. Na América Latina, a situação não está, vamos dizer assim, muito favorável. O que a gente vê é que vários países já estão aumentando, sofrendo, né, um aumento rápido da incidência. A gente pode destacar, além do Brasil, o Equador, que provavelmente eu não fiz a taxa, mas deve ser o país com a taxa mais elevada da América Latina, o Peru, que já tem um número elevado de casos, o Chile também com uma taxa alta, e o Brasil, que tem uma base populacional muito grande, talvez em taxa não seja mais alta, mas o aumento de casos no Rio e em São Paulo preocupam.
né? A América Central preocupa porque ela não tem estrutura de serviços de saúde e de vigilância. É a área mais frágil de toda a América Latina. E o México, que tem uma grande população, até agora, se os dados forem confiáveis, a gente tem um número não muito elevado. Próximos da Argentina, que é um país que está numa situação equilibrada. Agora, o Brasil tem atualmente, no dado que eu vi agora há pouco, um pouco mais de 2.600 casos e 63 óbitos, o que dá uma letalidade de 2%, mais ou menos, 2,5%. No entanto, a gente tem... São Paulo deve estar mais ou menos com 36%, 40% dos casos do país, e a letalidade aqui já é mais alta, né? Isso pode ser explicado, a letalidade em São Paulo deve estar em torno de 4% ou 4,5%. A explicação talvez seja... E ela tenha acometido basicamente população idosa. Isso talvez possa ser, em parte, associado ao envelhecimento da população no Estado, mas também pode estar associado a alguns erros, né, que foram detectados no início, nos primeiros casos, de alguns hospitais que não estavam suficientemente preparados para separar pacientes de coronavírus dos demais pacientes e estabelecer medidas adequadas de biossegurança, tanto para os profissionais como para os demais pacientes internados. Bem, se a gente analisar a situação do Brasil, né, de forma sintética, apontando os principais desafios para enfrentar esses primeiros momentos da pandemia, eu destacaria alguns desafios na área sistema de saúde, vigilância e pesquisa. Na área de assistência, de uma maneira geral, o que a gente vê de positivo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, mas parece que está se repetindo, ainda que com intensidade menor em outros estados, é o aumento rápido do número de leitos disponíveis, leitos normais de enfermaria, como leitos de UTI. Você vê a construção de hospitais de campanha, como no Pacaembu e aqui na Zona Norte, praticamente a disponibilidade de grandes hospitais, como o Hospital das Clínicas, pelo menos no seu prédio central, provavelmente ele já está preparado com todos os seus leitos só para coronavírus. Agora, tem desafios, né? Entre os principais desafios, eu destaco organizar a entrada nos hospitais, separando adequadamente as áreas destinadas a pacientes com coronavírus dos demais, proteção dos profissionais com medidas rigorosas de biossegurança. Nós estamos tendo problemas importantes, e eles têm sido denunciados, né, por profissionais da área, de obtenção dos EPIs, né, que são aquelas vestimentas adequadas a condições, vamos dizer, de risco biológico, né? Não sei se a gente está conseguindo cumprir rigorosamente as medidas de biossegurança em relação aos profissionais que atuam na assistência dos pacientes. Porque, veja bem, na China, por exemplo, todos os profissionais de saúde que estavam na assistência, eles, quando terminavam a jornada de trabalho, eles iam para um isolamento. Era um prédio específico onde ficavam esses profissionais. Já na Europa, isso não está sendo possível, segundo informações que eu consegui com alguns colegas que atuam naquela região. No entanto, eles têm recomendações ou normas, né, protocolos rigorosos de biossegurança ao fazer o transporte do hospital até a residência e ao ingressar na residência. Não podemos também deixar que os hospitais venham constituir fontes de disseminação da infecção. Quer dizer, se todas essas medidas
de separação de doentes dos não doentes e de biossegurança em relação aos profissionais, nós podemos transformar, que me parece ter sido um dos problemas do norte da Itália, transformar os hospitais em focos de disseminação da doença. Outro gargalo, que é um grande desafio, mas que está sendo progressivamente resolvido, né, ou parcialmente, é a disponibilidade de testes diagnósticos. Eles são fundamentais, não só para você ter uma decisão clínica de quem internar na área isolada e quem não deve ser internado nessa área, para a proteção dos profissionais e para a proteção dos outros pacientes internados no mesmo hospital. A disponibilidade no mercado internacional desses testes é reduzida ou próxima de zero. Agora, o que a gente está conseguindo é que a Fiocruz aumente rapidamente a sua produção, e ontem eu tive a notícia que o Instituto Butantan de São Paulo deve iniciar nos próximos dias uma produção de 1 a 2 mil testes diários, o que já diminui, em parte, o problema. Só que, além de nós produzir, existe também algumas empresas privadas da área de produção de kits de diagnóstico que estão registrando na Anvisa nos últimos dias. Eu acho que tem já 11 kits registrados para a Anvisa, que podem ser utilizados principalmente na área de diagnóstico rápido, né? Só que não adianta só você conseguir desenvolver e colocar no mercado esses kits se eles não forem validados, né? Como é uma situação de urgência, o que eu tenho percebido é que a Anvisa tem liberado rapidamente. Só que, pelo menos no estado de São Paulo, nós temos que nos organizar para validar esses testes para que eles, de fato, sejam informativos e não gerem mais confusão, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Outro problema que eu percebi na conversa com alguns colegas de algumas regiões do estado que atuam na área da assistência é uma área que está ficando um pouco complicada, é a área de suprimento de insumos. Então, por exemplo, em Ribeirão Preto, os colegas já estão, não que esteja, vamos dizer, com falta de material, mas se não houver uma reposição ágil, né, nós poderemos ter problemas nas próximas semanas. Agora, uma questão que está sendo muito, a meu ver, pelo menos, muito pouco discutida é as estratégias específicas para atender as populações vulneráveis, né? Principalmente populações que vivem em comunidades onde o acesso dos serviços de saúde é um pouco mais complexo. O que eu tenho visto de positivo é que as lideranças dessas comunidades têm feito comitês de crise no sentido de apoiar essa população. Eu acho que é uma questão, e veja bem, elas existem em grande número na região metropolitana de São Paulo, provavelmente num número muito maior no Rio de Janeiro e um número grande também nas cidades satélites de Brasília, só para citar 3 das maiores capitais do país. Mas elas existem em todas as capitais brasileiras. A minha impressão é que para a gente diminuir, vamos dizer assim, a vulnerabilidade dessas populações, além de medidas governamentais, né, seria muito importante vamos dizer, a mobilização da sociedade civil no sentido de assistir esses segmentos da população, sejam essas sociedades religiosas ou não, que já atendem a essas populações vulneráveis, seja também associações ou sociedades religiosas ou igrejas que, de certa forma, têm um vínculo com essa população. Então, isso é hora de todos esses grupos, a meu ver, se organizarem para estabelecer estratégias para que elas possam ser atendidas quando necessário.
Em termos de inovação, seria muito importante, a meu ver, esses grupos que dominam, vamos dizer, o desenvolvimento desses softwares para celulares, né, os apps, que desenvolvessem um ou alguns softwares que permitissem uma comunicação mais fácil dessa população com centros de atendimento, além de uma logística para fazer as remoções de pacientes necessários. Bem, em relação à vigilância, quais são os principais desafios? Um é a fragilização da área nos últimos anos, a agilização, a necessidade de agilidade para atualização e aplicação correta de diferentes definições de caso. Não sei se vocês perceberam, em outros países, na China isso foi bem divulgado, em cada momento da epidemia, você tem que fazer ajustes nas definições de casos suspeitos, casos confirmados, e isso tem que ser feito pela vigilância com uma boa articulação com os serviços de saúde. Outra coisa que precisa, e eu tenho certeza que já está sendo implementado, é a implantação de um sistema simplificado, mas suficientemente completo das informações relativas à vigilância. Outra seria a garantir a agilização em tempo real da disponibilidade dos dados. E aqui me parece importante que esses dados devam ser públicos de forma a permitir, por exemplo, que grupos das universidades, ou grupos da academia, ou dos próprios institutos de pesquisa do sistema de saúde, analisem em tempo real esses dados, façam projeções e possam, com maior segurança, subsidiar as estratégias propostas. Disponibilidade de testes, eu já falei que é importante também para a vigilância, não só para a assistência, e o estabelecimento de uma forte articulação com a área de pesquisa, lembrando que a área de pesquisa, tanto dos institutos de pesquisas como da academia. Um exemplo seria até um texto que foi divulgado, ou ontem ou hoje, por colegas da própria Universidade de São Paulo, da Universidade de Brasília e, se não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazendo projeções para diferentes regiões do país, principalmente com foco nas áreas metropolitanas, onde provavelmente teremos mais problemas. Mas esse mesmo grupo aponta que provavelmente essa pandemia vai ter capilaridade para municípios menores, que certamente terão menos recursos humanos e materiais para fazer frente a essa situação. Enfim, nós temos que nos preparar. A situação não é muito fácil, mas o fato da gente ter uma vigilância bem organizada e sensível, um sistema de saúde razoavelmente organizado, hierarquizado e com capilaridade, e termos núcleos de pesquisa, tanto dentro da universidade, pesquisa e inovação, tanto dentro da universidade como nos institutos de pesquisa, e mesmo em algumas empresas privadas, como eu citei, em relação ao desenvolvimento de kits, eu acho que nós teremos condições mínimas, pelo menos, para enfrentar a situação. Eu já ultrapassei meu tempo, eu passaria a palavra, então, para o Dr. Fred. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar sobre modelos de trabalho, os trabalhos que os pesquisadores, pelo menos do que eu tenho conhecimento, vêm desenvolvendo aqui no país, e algumas referências que eu acho bem pertinentes de artigos recentemente publicados sobre a evolução dessa pandemia. O que são modelos, né? O que a gente trabalha como modelos são funções, né, para predecir alguma variável de interesse com base em alguns parâmetros conhecidos, né? Então, uma coisa, vou baixar um pouquinho o volume aqui, uma coisa que nos preocupa e nos interessa muito é a evolução da doença, da pandemia, que tem um comportamento diferente entre os países e vai ter um comportamento dependendo do comportamento das medidas que cada região incorporar, né? Aqui tem alguns dados que eu tirei do site do SIDAX,
que fala dos resumos de casos até hoje. 2.569 casos, 57 óbitos, o que reporta aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é nesta evolução dessa curva. Parece que se fixa muito bem, se ajusta muito bem a uma função exponencial, o que indica que, embora o número de casos nem se compara com o que está vendo a Itália, com o que viu a China, com o que está vendo países como a Espanha, né? O comportamento dessa evolução se condiz com o que com o que aconteceu nas fases iniciais da epidemia nesses outros países, e sugere um potencial de crescimento, né, dessa parada da curva nas próximas semanas, que é preocupante. Tem um trabalho que o professor Eliseu, acho que esse trabalho comentou, que o professor Wildo compartilhou aqui algumas imagens da Universidade de Brasília, onde eles fazem um modelo para predecir como seria o comportamento em ausência de qualquer medida, né? Essas são as curvas por grupo de idade das curvas da epidemia, tendo um pico concentrado num período relativamente, um período curto, angustiosamente curto de tempo, em menos de 60 dias, teria um pico assustador que afetaria principalmente pessoas idosas, né? Esse seria o que aconteceria se não se fazem medidas restritivas. Em dados desses modelos, dessa equipe de pesquisa, eles estimam que só na área metropolitana de São Paulo poderiam chegar até 30 de abril em uns 38.000 casos, com mais de 2.000 hospitalizações e quase 400 óbitos, segundo essas predições deles. Mas o que dá para fazer? Quer dizer, esse é um panorama, né? Preocupante, mas o que a gente quer, né, e para o que a gente quer utilizar essas informações é para avaliar o que dá para fazer, e alguns modelos têm mostrado alguns estudos têm mostrado como seria o efeito de intervenções de controle, particularmente restrição de mobilidade, diminuição da taxa de contatos entre pessoas, etc. Tem um estudo que saiu ontem, que mostrou, na revista Science, que mostrou o comportamento da epidemia antes e depois de incorporar o cordão sanitário na China, né? Então, aqui se apresenta a escala de migração entre municípios, né, na região da China que foi afetada, depois que se instaurou o cordão sanitário. Vocês podem ver esta linha entrecortada, diminuiu bastante as atividades ou a migração entre municípios. Aqui no desenho, nos mapas que estão embaixo, aparece a mobilidade, né? São medidas de mobilidade ou escala de migração, que depois do cordão sanitário tiveram uma diminuição importante. Isto levou a uma diminuição importante do número de casos novos, como se apresenta nessa figura. Então, aqui, de novo, a curva, aqui, a linha cortada, mostra a implementação do cordão sanitário e como isso levou à diminuição do número de casos novos depois disso. Um conceito que eu vou comentar, e acho que é importante a gente levar em consideração, é o número reprodutivo básico, ou R0. É uma medida que se utiliza muito para avaliar, para representar, resumir a transmissibilidade de uma doença. Simplesmente é o número de novos hospedeiros infecciosos que um hospedeiro infeccioso consegue produzir, né? Então, imagine essa figura, aqui na azul, temos um caso com a infecção e com potencial de transmitir, que passa para outra pessoa, essa pessoa passa para outras duas, essa para outra, essa para três, etc. O R0 é a média
de todas essas transmissões. Aqui, nesse caso, seria 1,5. Quer dizer que, em média, um caso infeccioso leva a que aconteçam outros, pelo menos 1,5 casos. Quando uma doença infecciosa está tendo um R0 acima de 1, vai causar uma epidemia, né? Porque cada caso vai produzir mais de 1. De que depende o número reprodutivo? Vai depender de que tanto dura a infecciosidade da doença, de que tantos contactos tem a pessoa nesse tempo e, em cada contacto, a probabilidade de transmissão. Primeiro fator, duração da doença, é algo bem biológico. O último também é algo mais difícil de modificar, né? Qual a probabilidade de que num contato se passe a infecção. Mas isto aqui, que é no que está focado todas as recomendações atualmente, né? Na ausência de vacina, de tratamentos, etc., é o foco das recomendações, que é a taxa de contactos, né? Que é o que é mais modificável por comportamento. Tem um estudo super interessante que foi publicado a semana passada, está saindo todos os dias, está saindo uma coisa nova sobre isto, também na revista Science, que tem duas coisas bem interessantes. Uma que eu acho super interessante, uma delas é que eles quantificaram com modelos matemáticos que os casos de infecção assintomática têm uma probabilidade de transmitir um pouco menor, mas que, como eles são bem mais frequentes, quase 90% das infecções, eles, como um todo, acabam sendo a causa da maioria das transmissões. De fato, eles calculam que dos casos documentados, dos casos clínicos que se complicam e que podem morrer, 79% tiveram como fonte uma pessoa assintomática, o que fala da importância desse grupo, mesmo sem sintomas, e em uma situação de epidemia, todos podemos estar sendo portadores de infecção, né? Então, esse é algo bem importante desse trabalho, uma estimação bem interessante. E outro resultado muito interessante desse trabalho, e bem pertinente, é que eles também quantificaram o número reprodutivo básico que está aqui, que eles aqui chamaram RE. Lá em cima aparece o número, o R0, antes de incorporar medidas de restrição de viagens e uma série de medidas de governo para diminuir os contactos. Era de 2,38, quer dizer que cada pessoa infecciosa passava para mais de 2, né? Isso leva a esse crescimento exponencial. Mas depois de incorporar as medidas de restrição de viagens e entre municípios, por exemplo, em Wuhan tem uma redução de 98% das viagens com outros municípios, e em outras cidades da região tem uma redução de 80%. Isso levou, aqui acho que aqui não aparece, isso levou a que o número reprodutivo, aqui embaixo, vocês estão vendo, descesse inicialmente para 1,36 e depois para 0,99. Quer dizer, quando está por debaixo de 1, quer dizer que uma pessoa vai passar para menos de uma pessoa, e isso leva, eventualmente, ao controle, né? Que é o que a gente espera. Então, essas medidas de restrições realmente são efetivas, é o que os trabalhos estão mostrando, que podem ter um benefício em diminuir a velocidade de propagação da doença, estabilizá-la e, eventualmente, diminuir essa aparição. Aqui temos uma curva que a gente fez esta representação dependendo do R0 de uma doença, qual seria a taxa de redução de contactos para diminuir o R0 a menos de 1, quer dizer, para começar a controlar a doença. Com o coronavírus, ainda não se sabe muito bem qual, quer dizer, o R0 varia entre populações, né? Algumas populações, a maioria está entre 2 e 4, mas algumas têm 8, e ontem recebi um artigo que tinha estimações até de 11, né? Então, isso pode variar muito de uma população a outra, pela taxa de contactos, entre outros fatores.
Mas, assim, por exemplo, se a gente pegar um valor, por exemplo, de 5, de R0, os pacientes precisariam reduzir pelo menos 80% dos seus contatos para que esse R0 baixe abaixo de 1, quer dizer, para que passe para menos de uma pessoa. Mas os assintomáticos teriam que reduzir também, mesmo que eles tenham uma transmissibilidade menor, em mais de 65% seus contatos. Agora, que é reduzir contatos, que é uma coisa complicada, dar a mão, dar beijos, etc. Realmente, esses são, logicamente, são contatos que a gente conhece, mas, por exemplo, o vírus pode permanecer suspenso no ar por 3 horas, então, o fato de haver alguma pessoa espirrando por aí, liberando partículas, pode levar a que depois passe outra pessoa que se infecte. Então, por isso, essa questão de restringir a mobilidade, ficar em casa, está fundamentada nessa potencial transmissão, né? Esta aqui é uma estimação que me passaram ontem do Ministério da Saúde. Eles calcularam também com pesquisadores do Ministério e da Universidade de Brasília, eles calcularam como tem sido a evolução do R0 durante a epidemia. Então, aqui, nos primeiros dias, estava bem alto e foi diminuindo, né, até valores mais ou menos de 2 no momento. O que quer dizer isto? A gente interpreta isso como que as medidas que estão sendo tomadas no país têm um efeito. Tudo que a gente está fazendo vale a pena, estamos tendo uma redução da transmissibilidade. No entanto, também indica que ainda não estamos em um nível de controle, quer dizer, havendo um R0 ainda de 2, ainda vai seguir crescendo os casos, ainda vai seguir tendo um crescimento exponencial. Então, as medidas de controle têm que ser promovidas, têm que ser mantidas e reforçadas, isso que essa informação indica. Tem um trabalho aqui interessante do grupo da Fiocruz Maui, que eles calcularam como a diminuição da mobilidade intermunicipal daria um tempo, ou daria para ganhar um tempo para que a doença não se disseminasse para micro-regiões, né? Então, aqui, dependendo do R0, eles fizeram alguns cálculos e mostraram, por exemplo, como diminuir em pelo menos 80% a mobilidade daria um ganho de uns 75 dias para a disseminação até micro-regiões. Isso é incorporado desde as capitais, mas também em todos os municípios. Isso que daria? Para que serviria isso? Isso serviria para organizar os serviços de saúde, para que o pico da curva, quer dizer, para que a curva se achate, para permitir nos organizar e dar um atendimento mais adequado aos casos que se apresentem. Então, todas essas medidas, os modelos que estão sendo trabalhados estão fornecendo essas estimativas para poder planejar e para poder justificar também as decisões de restrição de mobilidade, de evitar contatos, de ficar em casa, etc. Então, como uns comentários, resumindo um pouco, os modelos, as projeções sugerem que estamos no início de uma curva que poderá ter um crescimento rápido nas próximas semanas. Os assintomáticos, embora tenham menor transmissibilidade, ou seja, a grande maioria tem sido a principal fonte de contágio dos casos. Os estudos têm mostrado que a restrição das viagens, a autoquarentena, né, a prevenção de contatos, podem sim reduzir essa transmissibilidade e levar a estabilizar as condições, a estabilizar esse crescimento de casos para um eventual controle, né? Portanto, essas medidas não só devem ser mantidas, mas reforçadas também.
Ivan? Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer o convite, queria parabenizar a faculdade, a direção e a comissão que tem organizado esses painéis. Eu acho que é muito oportuno que a gente possa tentar responder quase em tempo real, ainda que a gente sempre esteja atrás da epidemia, aos fatos novos que têm ocorrido. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não sou especialista no novo coronavírus, né, na Covid-19, que é a doença, né. Eu não sou especialista porque eu acho que ninguém é especialista, dada a novidade da epidemia. Então, de onde eu falo, né? Como médico sanitarista e velho o suficiente, nós acompanhamos a epidemia de AIDS no mundo e no Brasil, né? O meu núcleo de pesquisa, o NEPAIDS, junto com a professora Cássia Buchala, a professora José Ricardo Aires, a professora Vera Paiva e tantos outros companheiros, a gente teve a oportunidade de ver como a epidemia de transmissão sexual, não respiratória, né, e transmissão por sangue e hemoderivados, como é que foram as primeiras respostas. A primeira resposta que se formulou nessa época foi a que se fala agora, eu não conheci esse termo, é uma inovação, não sei se é o presidente que inventou esse termo, do isolamento vertical, ou seja, a tentativa de excluir os chamados grupos de risco do efeito da epidemia. Tem alguém com o microfone aberto, por favor, fechar microfones e câmeras. Isso se mostrou ineficiente e ineficaz, né? Só aumentou, na época, a discriminação das pessoas, que é o que nós estamos vivendo em certa medida, né? Muita gente falando que os idosos, então, não tem problema se morrer alguns idosos, mas a economia não pode parar e tal. Então, a gente que vem dessa tradição percebe a reedição de uma série de preconceitos e estratégias que a saúde pública já mostrou que não funcionam. Por exemplo, no caso da epidemia de AIDS, a negação, né, o terraplanismo sanitário, como eu ouvi outro dia falar, foi o que aconteceu na África do Sul. O terraplanismo sanitário, em relação à AIDS na África do Sul, levou a prevalências de 30%, 40% na população. Então, mesmo para a AIDS, que tem uma transmissão mais complicada que a transmissão do novo coronavírus. Então, a partir dessa ótica, a gente percebeu no campo da AIDS que a gente pode falar em grupo de risco, pode falar em comportamento de risco, né? Então, todos os comportamentos da etiqueta respiratória, dos contatos interpessoais, da lavagem de mãos e tal, também seria a ideia de comportamento de risco. Mas o que a gente aprendeu que a resposta mais efetiva foi quando a gente conseguiu desenvolver uma resposta social, ou seja, uma resposta sociossanitária, não só uma resposta no plano técnico, mas uma resposta que envolvesse o conjunto da sociedade, né? Então, classicamente, na saúde pública, né, na verdade, na medicina preventiva, existe já falecido, um epidemiologista inglês, tem um texto muito famoso, tem em espanhol e em português, chama Indivíduos Enfermos, Populações Enfermas, em que o autor vai demonstrar a existência de duas estratégias básicas em saúde pública, ou duas respostas básicas em saúde pública. Uma resposta de alto risco, focada, então, nos sujeitos infectados ou afetados pelaquela doença ou aquela infecção, os suspeitos, e aí a epidemiologia, né, a vigilância epidemiológica, como bem lembrou o professor Eliseu, tem a sua definição de caso, que difere da definição clínica de caso, e os contactos, os contactantes. Na estratégia de alto risco, portanto, há um foco centrado nos indivíduos, na busca desses indivíduos através de testagem, isolamento e tratamento. Testagem, isolamento e tratamento. Testagem, isolamento e tratamento. Essa estratégia foi a opção da Coreia do Sul no enfrentamento da epidemia de SARS, com base na experiência que eles tinham tido antes, na experiência da epidemia de MERS, Middle East Respiratory Syndrome, que é um coronavírus também. A Coreia tem sido bem sucedida no achatamento da curva, né? Mas ela continua tendo casos novos, continua tendo mortes, mas numa proporção muito menor, possibilitando que o sistema de saúde
sul-coreano responda adequadamente e esteja cada vez mais com uma letalidade muito baixa. Mas é o que a gente chamou, num artigo que Ricardo Teixeira, professor da Faculdade de Medicina, e eu publicamos hoje na Folha de São Paulo, que a gente chamou de testagem agressiva e sustentada. Então, a Coreia vem fazendo essa testagem agressiva e sustentada, uma estratégia de alto risco, focando nos contatos. Ela não logrou zerar a incidência, ou seja, zerar o número de casos novos, mas logrou achatar a curva, possibilitando que o sistema de saúde sul-coreano respondesse. Aliás, isso é uma digna de nota, o sistema sul-coreano de saúde é considerado o melhor sistema de saúde dos países membros da OCDE. Então, ele é gratuito, universal, e é um sistema robusto, com uma vigilância epidemiológica muito forte em função das experiências anteriores de epidemia que eles tiveram. Então, para fazer uma resposta dessa, que a gente chamou de testagem agressiva e sustentada, nesse artigo que está na Folha de São Paulo, é preciso um sistema de vigilância muito forte, um sistema de saúde robusto, né, em que haja uma busca ativa de casos suspeitos e contactantes. No outro polo, o que o professor também, esse pesquisador inglês chamava atenção, ele dizia que é a estratégia populacional. Ou seja, na estratégia populacional, a gente não foca nos indivíduos afetados ou infectados e seus comunicantes. A gente foca no conjunto da população, incluindo a população saudável. Então, é o que a gente vem chamando, né, eu, o professor Ricardo Teixeira, de estratégia de distanciamento social. Essas estratégias de distanciamento social, ela não foca só os indivíduos afetados. Por exemplo, como o professor Fred estava mostrando no modelo, vai incluir os assintomáticos, né, infectados assintomáticos, e os não infectados. A gente procura uma estratégia que evite a média de contatos sociais entre toda a população. Foi o modelo, basicamente, que a China adotou. A China, primeiras medidas, e os artigos que o professor Fred mostrou para a gente, que tem saído desde a semana passada, e saiu ontem, que é muito ilustrativo do efeito da restrição de mobilidade, são estratégias que a China primeiro bloqueou a província de Wuhan, quer dizer, não foi a província, foi a cidade de Wuhan, e algumas áreas periféricas a Wuhan, na província de Hubei, para evitar a exportação de casos para o resto da China. A província de Hubei tem 60 milhões de habitantes, o tamanho da Itália, e um pouco maior, mas uma vez e meia maior que o estado de São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes. Nessa estratégia, eles bloquearam primeiro a saída de casos. Depois começaram a bloquear, com medidas progressivamente restritivas, a mobilidade dentro da cidade, evitando, inclusive, a mobilidade dentro da província e dentro da cidade. Isso sempre acompanhado de testagem, igualmente. Ou seja, eles bloquearam, aproveitaram a restrição de mobilidade e testavam maciçamente no processo de visita domiciliar, uma varredura da cidade. A China chegou a constituir 1.800 equipes de vigilância epidemiológica, isso está no relatório da OMS, da semana passada, da experiência chinesa de controle epidêmico. Essas duas estratégias, tanto a de alto risco quanto a estratégia populacional, ou que a gente chamou de testagem agressiva e sustentada, e de distanciamento social, elas têm implicações, elas têm possibilidades sanitárias diferentes. Então, a China já pode falar que há alguns dias não tem casos novos domésticos, ou tem poucos casos, 1 ou 2 casos domésticos, a maior parte dos casos são importados, e hoje a China reestabeleceu o bloqueio dos seus aeroportos para visitantes, né? Mas a vida em Hubei está sendo retomada paulatinamente. Essas duas estratégias, obviamente que a estratégia populacional é a que tem possibilidades de maiores resultados coletivos positivos, ao passo que a estratégia de alto risco sempre vai escapar algum caso. Então, vai ter sempre um processo de geração de novos casos, dada a infectividade variada e ainda desconhecida do novo coronavírus. Então, do ponto de vista técnico-sanitário, né, não há dúvida que a estratégia chinesa, ou a estratégia populacional de distanciamento social, ela é a mais efetiva. Só que ambas as estratégias têm pré-requisitos, ou seja, pré-condições para sua implementação.
No caso do modelo de alto risco, é necessário um sistema de saúde muito forte, muito vigoroso, uma vigilância epidemiológica atenta, coisa que, como comentou o professor Eliseu, não é o nosso caso, porque governos sucessivos têm enfraquecido a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, e têm também enfraquecido a qualidade da assistência médica especializada ou geral no Brasil. Então, nós temos um sistema, o SUS, que poderia ser um trunfo comparativamente a outros países latino-americanos ou do país em desenvolvimento, ele é um trunfo mais ou menos, né? Nós podemos aproveitar essa oportunidade para fortalecer o sistema e a testagem, e aí, então, adotar uma estratégia agressiva e sustentável de testagem, como a Coreia do Sul fez e vem fazendo. Do outro lado, a estratégia de distanciamento social, ela também tem pré-condições. Uma das pré-condições é ter um governo que consiga ter um poder de convencimento, né, das pessoas, ou seja, governo ou governos, né, nos seus vários níveis, que tenham credibilidade, legitimidade para fazer com que as pessoas topem o autoconfinamento voluntário, né? E nós temos problema nessa esfera, ainda todo mundo está vendo o debate nos últimos dias acerca disso. É preciso também um governo que, no limite, tenha poder de coerção externa, caso o convencimento racional das medidas de distanciamento social não se efetivem. Tudo isso, além do que, tem implicações ético-políticas, né, ou técnico-políticas nas duas estratégias. No caso da Coreia, há várias denúncias de violação do direito à privacidade, porque o governo coreano usou recursos eletrônicos intensivos, né, rastreando celulares e cartões bancários, porque na Coreia não se usa dinheiro, só se usa dinheiro de plástico, e toda vez que um suspeito ou portador, né, ou infectado, operasse o seu cartão ou usasse o celular fora de determinada área de contenção, ele era penalizado. Então, houve questões de direito à privacidade envolvidas. E no caso do distanciamento social, nós estamos vivendo isso, né? Nem todo mundo consegue cumprir o distanciamento social, porque num país desigual como o Brasil, e o Brasil é muito mais desigual que a China, que a Coreia do Sul e que a Itália, muita gente não vai conseguir cumprir o distanciamento social porque precisa trabalhar para comer, precisa do dinheiro do dia para comer. Então, as pessoas, não é que elas não queiram cumprir o distanciamento social, elas não conseguem. Eu acho que houve um pipoqueiro que no Rio de Janeiro falou: se eu parar de trabalhar, eu morro de fome. Então, nós temos uma situação em que é preciso que, para a implementação das estratégias de distanciamento social, nós também tenhamos a garantia de um conjunto de direitos sociais, direito à alimentação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao saneamento, que também nós temos vários problemas nessa direção. Então, o que houve na Itália, recuperando um pouco da conversa que o Eliseu tentou colocar, é que na Lombardia teve duas cidades que tiveram posturas totalmente distintas. Numa cidade, agora vamos esquecer o nome dela, houve uma testagem agressiva e um bloqueio simultâneo da cidade. Nessa, a epidemia não prosperou. Mas nas outras cidades, na cidade de Bérgamo, houve uma leniência. O teste ficou só para os casos mais importantes, não houve medida de distanciamento social, teve jogos de futebol, em que o time de futebol da cidade foi jogar em Milão, voltou, mais da metade do time ficou infectado. Então, houve uma indefinição na firmeza da adoção das medidas de controle sanitário, seja de testagem, seja de distanciamento social. E virou no que virou. E isso que a epidemia da Itália ainda está no início. Ainda tem a região sul, que é a região mais pobre da Itália, que ainda é uma incógnita como a epidemia vai se comportar lá. Então, nós estamos numa situação bastante complicada, né? Como mostrou o professor Fred, nas curvas que o pessoal da Fiocruz da Bahia fez a modelagem, nós estamos num cenário em que, se nós continuarmos nessa indefinição da testagem, o Ministério da Saúde está prometendo 10 milhões de testes, 5 milhões de testes em 8 dias. Por enquanto, nós só temos testes para confirmação
de casos, né? De casos graves. Não há uma vigilância, uma busca ativa dos contatos desses casos. Até 2 dias atrás, a informação que nós tínhamos é de que apenas um dos falecidos tinha ocorrido no hospital do SUS. Os demais todos tinham ocorrido em hospitais privados, o que é logicamente aceitável, uma vez que a maior parte dos casos, como mostrou o trabalho da Instituto de Medicina Tropical, foi publicado ontem ou anteontem, no Journal of Travel Medicine, mostrando que nós tivemos 300 pessoas, a estimativa que eles fizeram na modelagem, que disseminaram a infecção no país inteiro, e desses 300 casos, metade veio da Itália. Então, nós deveríamos ter uma vigilância que estivesse ativamente indo nos hospitais particulares, vendo todo mundo que está em sofrimento respiratório, em UTI ou nas enfermarias, e buscando ativamente saber, na história dessas pessoas, se elas tiveram contato, ou viajaram, ou tiveram contato com algum viajante. E buscando, rastreando ativamente todos os contactantes e instituindo as medidas, aí nesse caso, de isolamento. E, do outro lado, nós teríamos que ter medidas claras de sustentação das populações mais vulneráveis para elas conseguirem, de fato, garantir as medidas de distanciamento social. Nós estamos muito atrasados. Talvez nós tenhamos uma epidemia, pelo menos similar à italiana, dadas as indecisões que a gente tem tido nas duas esferas. Então, para nós da saúde pública, da saúde coletiva brasileira, não há esse debate economia versus saúde. Nós sabemos que a saúde depende da economia. E hoje a economia depende da saúde. Há uma interconexão inextricável, inseparável dessas duas coisas. O que as pessoas, quando falam em economia, eu acho que a gente tem que ler acumulação de capital, né? Porque é possível manter a vida das pessoas, a vida econômica, com políticas de renda mínima, com políticas do Sistema Unificado de Assistência Social. Há um conjunto de medidas possíveis de serem implementadas imediatamente, como vem sendo implementadas nos Estados Unidos e na Europa, para sustentar as medidas de distanciamento social. Então, não caiamos nesse discurso. Nós, da saúde coletiva brasileira e da saúde pública global, sabemos que sustentar uma resposta de testagem agressiva, combinada com as medidas de distanciamento social, é uma necessidade sanitária e de direitos humanos. E nós temos que fazer isso da melhor maneira possível, não abrindo espaço para medidas coercitivas ou restritivas de direitos sem fundamentação. Pelo contrário, todas as medidas que tomarmos daqui para frente deverão ser para proteger a saúde, a vida e os direitos das pessoas. Obrigado. Muito obrigado. Acho que tivemos 3 apresentações extremamente ricas, importantes. Acho que a fala do Eliseu permitiu a gente compreender o movimento e as características que tomaram em cada um desses distintos países, principalmente quais foram as medidas adotadas, o tempo decorrente delas, e também apontando claramente quais são os desafios que a gente tem pela frente, não só do ponto de vista para alterar ou influenciar o gráfico e a incidência, mas também medidas complementares para a gente poder sair da crise. Acho que os modelos apresentados pelo Fred mostram claramente que ainda temos uma situação preocupante, e eu acho que ele aponta claramente a importância do isolamento social e a importância da estratégia de evitar contatos e, com isso, diminuir o R, que seria o grau de transmissibilidade, e que, de alguma maneira, nós temos hoje base científica, epidemiológica, preditiva e estatística para dizer que essas condutas têm toda a necessidade de serem mantidas e que, seguramente, nós vamos ter que ficar muito atentos para ver como é que nós vamos estar prosseguindo. E acho que o Ivan traz aqui uma visão mais global desse processo, com todas as preocupações, inclusive referendando e realçando determinadas características das duas estratégias utilizadas, e o quanto nos preocupa isso, do ponto de vista que o Brasil tem fragilidades em ambas as estratégias, o que tornará esse problema mais grave do ponto de vista social e aponta possibilidades de políticas públicas para que, na medida em que a gente não tenha condições de implementar
todas as medidas no timing, na necessidade, nos recursos necessários, que outros mecanismos de políticas públicas deveriam estar sendo implementadas para a gente poder suplantar este processo. Como nós tínhamos previsto, acho que a ideia agora é abrir um pouco para perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas que já foram encaminhadas anteriormente, que eu acho que eu vou, pelo menos, identificá-las aqui. Uma delas vem do Arnaldo Goldbaum, que refere a seguinte questão: estamos em uma equipe técnica da Associação Saúde da Família, Escritório Regional Sul, assistindo. Gostaria de discutir a velocidade e o perfil da epidemia nas regiões periféricas de São Paulo. Estranhamos o fato de não termos tido casos confirmados em quase 100 de notificações em Capela do Socorro, Grajaú e Parelheiros. Então, isso é uma questão levantada. Outra questão que tem sido levantada é a questão do que quais são os principais, e aí é uma medida de confirmação, professor Fred, se realmente essa informação de quem mais propaga seriam os assintomáticos. Ele ficou na dúvida se isso poderia ser. Outra coisa é a falta da percepção dos diversos colegas no campo da saúde pública, distinta sobre o pronunciamento do presidente. Como é que nós nos colocamos frente a essa fala do presidente? Eu estou colocando essas três para a gente começar o diálogo e acho que continuamos recebendo ainda outras questões via chat. Podemos começar com essa rodada? Eliseu, Fred e Ivan? Sobre a questão de predição, quer dizer, de saber quantos casos realmente existem, existe uma grande dificuldade, e eu acho que isso não é só no Brasil, acho que muitos países têm esse problema, a questão de conseguir diagnosticar ou testar todos os casos suspeitos, especialmente com uma doença que tem um rápido crescimento. Então, realmente, o número de notificados é bem maior do que os que estão sendo conseguidos testar diariamente, e também os testes podem ter alguma duração, então isso também pode gerar um desfase entre a quantidade de notificados e aqueles que são confirmados ou descartados. A gente está trabalhando essa semana com o Ministério para analisar alguns dados e conseguir fazer algumas predições com base em manifestações clínicas. A gente está validando ainda um modelo, mas realmente os modelos sugerem que, pelas características clínicas dos pacientes, realmente o número de casos que estão acontecendo são bem maiores dos que realmente conseguem ser confirmados. Eu não poderia falar especificamente sobre um município ou uma região específica, porque, como falei, são predições que têm margem de erro, mas, sem dúvida, é uma incógnita, e por isso a gente simplesmente temos que tomar consciência de que estamos em uma situação de risco, temos que tomar as medidas preventivas, independente do número. Um caso se multiplica rapidamente para 2, 3 de crescimento exponencial, então, havendo circulação, devem ser tomadas as medidas. Os assintomáticos são quase 90% das infecções, né? Muita gente. Eles têm menos probabilidade de transmissão, quer dizer, acho que foi estimado em 45% menos a probabilidade de transmitir do que um sintomático, é menos. Mas como são tantos, 90%, em volume, acabam sendo a causa mais frequente de transmissão, né? Então, dos casos sintomáticos, dos casos das pessoas que adoecem, 79% a fonte da infecção está estimado que foi um assintomático, ou uma pessoa não detectável pelo sistema de vigilância. Quando eu falo assintomático, me refiro a pessoa que não desenvolveu nenhum sintoma, ou desenvolveu sintomas muito leves que nem a pessoa percebeu nem entrou dentro do sistema de vigilância, né?
Então, essas são estimações, não é uma coisa que surpreenda, porque muitas doenças infecciosas, quase que uma regra que as pessoas, mesmo estando sem sintomas, conseguem transmitir, então realmente não é uma surpresa isso. E bom, por isso que é importante essas medidas preventivas. Como não dá para fazer teste em todo mundo, não podemos fazer, eu acho que é bem complicado fazer teste em 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de pessoas, é muito difícil fazer isso, não só pelo custo. Pensem vocês a logística, pensem que para testar a todo mundo as pessoas têm que se encontrar em algum ponto, isso já é uma exposição, então não é prático também, então não é só uma questão de recursos, também não é prático. Então, não sabendo quem tem e quem não tem a infecção, a comunidade tem que assumir que todos somos potenciais portadores e temos que diminuir nossa taxa de contatos ao mínimo possível, na minha opinião. Sobre o terceiro ponto, eu vou deixar meus colegas se manifestarem. Vou pegar o gancho do Fred para explicar como é que funciona essa coisa dos assintomáticos. O Rose, né, que é o epidemiologista inglês que bolou essa estratégia de alto risco, tipificou essa estratégia de alto risco, que é a estratégia populacional, ele dava o exemplo da síndrome de Down. Todo mundo, quando pensa em síndrome de Down, pensa em mulheres mais velhas, que têm mais chance de ter, tarará. Certo, ele vai dizer assim, bom, isso é a causa dos casos, mas nós temos que pensar na causa das incidências. O que acontece? Se a gente pegar do conjunto de crianças que nascem com síndrome de Down, a maior parte não vem das mulheres mais velhas, vem das mulheres mais jovens, ainda que, proporcionalmente, as mulheres mais velhas têm o maior risco. Mas é que a maior parte das gestações ocorrem nas mulheres mais jovens. Então, pelo volume de gestações nas mulheres mais jovens, elas acabam contribuindo mais para o número global de síndrome de Down. É a mesma coisa com o novo coronavírus, né? E as pessoas que não têm sintomas, elas dão beijinhos. Quando a gente está com resfriado, a gente até fala, não vou te beijar, porque eu estou resfriado. Já existe uma certa etiqueta respiratória no Brasil, né, em que a gente não beija tanto quando está resfriado. Então, a importância dos assintomáticos é essa. Qual era a terceira pergunta que eu não consegui anotar, Tanaka? Manifestação do presidente. Isso. A manifestação do presidente tem vários aspectos. Nós gastaremos aqui 30 painéis para poder conversar sobre isso, né? Eu só vou me deter na ideia de isolamento vertical, como eu mencionei, né? O isolamento vertical é uma estratégia que não vai funcionar, né? Outras epidemias já mostraram que esse tipo de isolamento não funciona, não é assim, né? Então, acho que não cabe a gente comentar. A nossa associação, né, Abraço, já se manifestou quanto a isso. Várias sociedades de médicos e de cientistas têm se manifestado quanto a isso. Eu acho que não precisaríamos gastar nossa energia. Agora, eu queria responder lá o suposto... ele está com pseudônimo. É o Paulo Capucci, nosso grande amigo Paulo Capucci, que fez a pergunta, está com pseudônimo. Sim. Por que eles, apesar de terem mandado mais 100 amostras para testagem, todas vieram negativas? Primeiro, eu quero crer que o laboratório é bom, certo? Deve ser. Segundo, eu acho que ainda não chegou. Como mostrou o Fred, ainda o pico dos casos novos ainda não chegou na periferia. Né? Por exemplo, as mortes, claramente as mortes são de infecção de semanas atrás. Né? Então, as mortes, até 2 dias atrás, tinha uma morte só ocorrida dentro do hospital do SUS. As outras 30 e poucas tinham ocorrido em hospitais particulares. A epidemia ainda está se alastrando. Talvez, com as medidas de distanciamento social que se estabeleceram em São Paulo nos últimos dias, isso esteja retardando ainda mais. Né? Mas é uma questão de tempo. Nós talvez estamos conseguindo, eu espero, achatar a curva. Mas se nós não estivermos conseguindo, isso vai chegar antes de 30 de abril, nas periferias das grandes cidades, em particular na periferia da Grande São Paulo, que é a cidade mais afetada até o momento. Então, é uma questão de tempo. Espero que seja mais tempo que os casos cheguem em maio, junho, e que a gente consiga prolongar
essa curva aí. Ok, Eliseu, querem falar? Olha, é rápido, só vou complementar algumas coisas que os colegas já salientaram. Em relação à testagem, além de todos os desafios que o Fred salientou, é bom lembrar que os profissionais que colhem as amostras para testagem, eles têm obrigatoriamente que usar as mesmas vestimentas de proteção, de biossegurança, de um profissional que atua, por exemplo, numa UTI, né? Só isso hoje, pelo menos, que a gente sofre uma grande restrição desse tipo de proteção, um obstáculo muito importante, né? Isso é só para complementar. Em relação à pergunta do Capucci, acho que a principal, vamos dizer, justificativa da ausência, ou hipótese, né, de justificativa, o Ivan já colocou. Agora, de qualquer forma, é muito importante, e, pelo que eu saiba, a Prefeitura já providenciou o início de uma vigilância de óbitos, né, para investigação de óbitos suspeitos. Acho que isso, pelo menos, já foi desencadeado, não sei se já está atuando, e certamente eles vão usar os dados do PROAIM, que é o sistema antigo, que funciona e tem sido muito, muito útil. Bem, em relação à última questão, também já foi bem discutido nesses últimos dias. Eu acho que o importante, né, acho que no momento difícil como esse, é indispensável que todas as esferas de poder falem a mesma linguagem e de forma consistente. Então, é isso que a gente deve... Acho que tem duas coisas que a gente tem que exigir das autoridades. Uma é essa consistência e coerência nas suas manifestações, e outra é a transparência dos dados. Acho que isso é uma coisa fundamental para a gente poder enfrentar, vamos dizer, com alguma possibilidade de êxito essa situação. Ok, obrigado, Eliseu, Ivan e Fred. Agora eu vou pedir para a Leni, que está acompanhando o chat, para transmitir as perguntas que já foram encaminhadas para nós. Tudo bem? E aí a gente pede para os palestrantes responderem as perguntas. Leni, por favor. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta do Expedito Luna. Quando se coloca a questão da ampliação da testagem diagnóstica, parece que o problema se reduz à falta de insumos. Não se coloca o sucateamento da rede de laboratórios de saúde pública e a falta de recursos humanos nesses laboratórios que vem se agravando desde que começaram as reformas da Previdência em nível estadual. Vão comprar. Testes para quem processar? A pergunta do Expedito, que acho que foi a primeira que a Leni apresentou, eu podia responder, depois o Ivan e o Fred complementam. Bem, Expedito, na verdade, não houve o problema específico, até onde eu saiba, um problema específico na área de laboratório de saúde pública. Ele tem enfrentado um orçamento apertado e uma falta de reposição de pessoal, seja no estado de São Paulo, seja no restante do país, pelo menos nos últimos 4 anos. E, evidentemente, isso vai refletir na sua capacidade de operacionalização e de agir numa situação como essa que nós estamos enfrentando. E é evidente que, mesmo que se tenha um bom aporte de recursos, o reaparelhamento e principalmente a reposição de pessoal, mais do que o reaparelhamento, não se consegue fazer rapidamente. Então, isso vai ser um desafio a mais para enfrentar essa pandemia. Não sei se o Fred ou... Eu vou complementar a tua resposta um pouquinho e deixar as perguntas dos hospitais e do R0 para o Fred. Eu acho, né, Expedito, que o que vai acontecer é o que vem acontecendo com o SUS, infelizmente, a compra de serviços, né? E nós vamos ter que nos fiar na qualidade técnica dos laboratórios privados que o SUS comprar. Ou seja, uma boa parte dos recursos não virão para reequipar os laboratórios próprios da saúde pública, como nós tínhamos, mas para financiar
o setor privado na área de teste. Eu acho que, infelizmente, esse vai ser o cenário que vai ocorrer. Infelizmente. Bom, obrigado pelas perguntas. Realmente, concordo com o professor Expedito no que ele comentou, 100%. Quer dizer, não é só questão de insumos, quer dizer, os recursos necessários são de pessoal, de logística e também com gestão de serviços, né? Sobre a questão do E0, eu estive trabalhando com estimativas de que tantos casos pode estar havendo que foram notificados, mas que ainda não fizeram diagnóstico. E eu trabalhei num modelo para ter essas ajustar essa curva. No entanto, me adiantaram que provavelmente tan altos não vão ficar assim, tan inflados, mas a tendência é que quando a gente atribui, né, a todo o comportamento, a todas as medidas incorporadas, que tem tido uma diminuição do R0. No entanto, é bem importante deixar claro e não criar uma expectativa, muita expectativa com essa tendência, no sentido que o controle só se conseguirá se mantém abaixo de 1. E nem chegamos a 1, né? Ainda está por volta acima de 2. Então, quer dizer, o crescimento vai continuar. Então, isso é uma coisa importante. Mas que se a gente não fizesse as medidas de prevenção que está fazendo, seria pior. E seria muito mais agressiva esse crescimento dessa curva. Sobre a questão dos hospitais, eu não tenho dados no momento e até onde eu sei ainda não temos evidência, mas a lógica nos fala que realmente os hospitais acabam sendo, em situações como estas, um ponto crítico, porque aí confluem pacientes, aí se encontram pacientes que têm a doença, com outros que suspeitam, mas não têm e que podem adquirir a infecção, né? E colocar todos eles no mesmo lugar realmente é um risco também, por isso que se promove tanto que as pessoas só consultem se realmente estão precisando. Se eles conseguem se hidratar e com paracetamol ficar em casa, aí isso evitará contatos. Se a pessoa tem a doença, uma versão leve, não vai passar. Se fica em casa, não vai passar para outras pessoas. E se não tem, não vai pegar, né? Então, é isso. Em relação à questão da Simone, do hospital como fonte de contágio, de uma maneira geral, doenças de transmissão respiratória, o hospital frequentemente tem um papel importante. O que, na minha memória, pelo menos é melhor descrito, é o sarampo, né? Tem vários trabalhos, inclusive feito aqui em nosso meio, no período endêmico do sarampo, que mostrava que uma porcentagem grande dos casos, minha memória já não é tão boa, mas acho que algo de 15% a 20% dos casos de sarampo, a fonte de infecção provável era o hospital. Evidentemente, se esses 20% dos casos se infectavam em hospital, com o R0 elevado, muito mais elevado do que do coronavírus no sarampo, ele tinha certamente, ainda que não conheço o trabalho que tentou quantificar, mas tem um papel importante. No caso específico do coronavírus, tem manifestações de vários médicos do norte da Itália comentando essa questão de que no início da epidemia, principalmente nas duas cidades mais atingidas, por vários motivos, os hospitais não se prepararam em termos de separar os pacientes suspeitos de coronavírus dos demais e de cuidados, inclusive, com o pessoal de saúde, e isso teria contribuído para a expansão da epidemia na forma que ele ocorreu nessas cidades, ainda que tenha múltiplos fatores, não só esse. Em relação, se a gente fizer alguma comparação com a SARS, também é um coronavírus, basicamente a transmissão era no domicílio e em ambiente hospitalar. A implicação disso não é só no sentido de que essas unidades, se não observarem rigorosamente medidas de biossegurança, se virem a constituir
fontes de disseminação, né? E, por outro lado, esse risco em ambiente hospitalar se reflete na elevada morbidade e mortalidade também em profissionais de saúde. Um cuidado que foi possível ser tomado na China foi o isolamento dos profissionais que estavam envolvidos diretamente no tratamento dos pacientes com coronavírus. Na Europa, isso não foi possível, e no Brasil, na América Latina, mesmo na América do Norte, dificilmente isso será possível. Então, a gente tem que ter protocolos rígidos e que têm que ser observados rigidamente pelos profissionais quando eles se deslocam depois da jornada de trabalho do hospital para a residência. É isso. Ok, obrigado. Acho que realmente essas últimas falas mostram a importância da gente proteger os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente, porque eles, além de serem vulneráveis, eles podem ser agentes de transmissão. Leni, vamos passar para uma outra rodada de perguntas? A próxima pergunta é da senhora Bianca Ferro. Queria saber se, de fato, os especialistas acham que as medidas de isolamento social estão sendo aplicadas de forma bagunçada e que a epidemia durará até setembro. A outra é a pergunta do professor José Miguel. Tem tido algumas notícias e repórteres de pesquisadores e pesquisadoras de campo sobre ocultamento de dados, tanto em hospitais privados quanto em espaços como periferias urbanas e especialmente prisões. Como está sendo controlado isso? E sobre as prisões e terras indígenas, está sendo preparada alguma estratégia específica? São essas duas por enquanto, professor. Tem uma pergunta da Carmen, da física também, Leni. Eu vou ler as três, então. É que eu tinha colocado duas. Só um minuto. Ah, tá bom, tudo bem. Não é porque já está sendo bloco de três. Tem uma do Wagner, que é antes da Carmen. É melhor de bloco de três, vamos lá, porque aí a gente... Tá bom. São três respondentes aqui. Carmen Pimentel Sintra. A surpresa com a quantidade de gente na rua sem máscara. Sei que até a OMS não recomenda o uso generalizado de máscaras, mas sempre com foco em proteger o usuário e não como estratégia de reforçar a eficiência do distanciamento social, pois reduz a probabilidade de contágio quando diminuir o contato físico é bem mais difícil. O que se estudou sobre isso? Ok. Vamos partir para as respostas? Posso começar, pessoal? Pode. Então, Bianca, eu não estou entre os especialistas. Acho que são... infelizmente, os especialistas hoje estão lutando bravamente para deter a epidemia. Na Coreia do Sul, na China, na Itália, na Espanha, a gente está se especializando na medida que luta contra essa epidemia. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que está bem bagunçado, né? Bagunçado no sentido de que nós temos que os níveis de governo não têm se entendido sobre as medidas. Então, por exemplo, nós não temos, só recentemente, acho que alguns dias atrás, é que houve restrição de entrada de estrangeiros no Brasil. A gente continuou com os aeroportos abertos, né? Que foi uma das primeiras medidas que vários países tomaram, de bloquear os aeroportos, o bloqueio por terra, enfim. O Japão chegou a deixar um cruzeiro atracado com um caso, até que todo mundo tivesse tido a doença, e ia tirando os graves lá de dentro e deixou lá dentro. Então, eles adotaram estratégias de bloqueio muito rapidamente, nós não, né? Acho que a gente tem sido tão bagunçado, como tu usou a expressão nisso, né? Com temporalidades muito distintas, sem um acordo claro nacional. O governo, hoje, pela primeira vez, eu vi o professor German, né, o doutor German, secretário de Estado de Saúde, diferenciar o termo isolamento de distanciamento. É importante a gente diferenciar esses dois termos. O isolamento é destinado, é um termo técnico, geralmente da saúde pública e da medicina, destinado às pessoas infectadas, suspeitas
ou contactantes até que os suspeitos contactantes, a gente saiba que não são casos. Enquanto isso, as pessoas ficam isoladas, né? Existem dispositivos legais da vigilância epidemiológica para isolamento das pessoas. A gente faz isso em bases regulares, como meningite meningocócica, por exemplo. E o distanciamento social, que é destinado para o conjunto da população, independentemente da condição clínica da pessoa, né? Então, a gente está bagunçado no distanciamento e no isolamento também, porque a gente não tem feito uma política muito ativa de casos. Quanto à pergunta do professor Zé Miguel sobre o ocultamento de dados, a gente sabe que tem subnotificação, Zé Miguel. Se é ocultamento, aí eu não sei. Por exemplo, tem um depoimento do Paulo Capucci, que é coordenador da Associação da Família, responsável pela assistência médica no município na Zona Sul, na União Social, e eles estão notificando, estão enviando a amostra, não estão conseguindo. O que eu acho que na estratégia autoritária, que muitas vezes, infelizmente, existe dentro da saúde pública, há uma negligência das pessoas que estão com privação de liberdade, nos presídios, há uma negligência dos índios, das populações indígenas, e há uma negligência da população periférica. E o que eu acho é que não é um ocultamento, mas há um medo ou incapacidade operacional da vigilância epidemiológica entrar nos hospitais privados. E ir de leito em leito, como a gente faz nos hospitais públicos. Isso é uma tradição da vigilância epidemiológica nos hospitais públicos. Tem equipe de vigilância epidemiológica que monitoram todos os casos. De entrar nos hospitais privados e investigar todos que têm desconforto respiratório, se viajou, se fez a sorologia, cadê os contactantes, onde essa pessoa esteve, fazer esse bloqueio, uma tentativa de bloqueio via testagem dos casos, né? Então, tem um misto de incapacidade operacional, porque as vigilâncias foram basicamente destruídas, né, ao longo, vem sendo bastante negligenciadas, e há uma negligência em relação a essas populações. E a terceira pergunta é quanto às curvas, não é isso? Não, do uso de máscaras, né? Então, o uso de máscaras, eu acho que aumentou. O problema é que acabaram as máscaras no mercado. Não há mais máscaras, e o que há, o governo está comprando. Outro dia, o Gabardo, né, o secretário de assistência, estava recomendando o uso de máscaras bem artesanais, feitas em casa, com lenço, que é uma barreira física simples, mas para circular em ambiente aberto, talvez seja um mecanismo de proteção. Eu acho que tem pouco estudo, Carmen, quanto à validade dessa técnica, né? Mas, de fato, a gente teria que usar mais, mas a máscara é um problema no mundo inteiro, né? Quem tem, está vendendo muito caro. É isso. Bem, eu posso fazer alguns comentários só complementando. Eu concordo com o Ivan que as medidas de distanciamento social, elas não se fizeram até agora de maneira ideal. Mas a gente tem que levar em consideração as características do país. É um país muito grande, de dimensões continentais, população grande e muito desigual. Então, é de se esperar que isso não ocorra na forma, por exemplo, que você pode ter visto na Coreia, por exemplo, que é um país que tem, ou menos ainda em Singapura, que são países ricos e bem organizados, e relativamente pequenos. Mas eu tenho a impressão que, de uma maneira geral, apesar desse ruído na esfera federal nas últimas 24 ou 48 horas, ele tem sido cumprido. Em São Paulo, eu tenho a impressão, pelo menos aqui na Zona Norte, um pouquinho que eu me movimento por aqui, que o pessoal está observando. Em relação ao ocultamento dos dados, concordo com o Ivan, eu acho que não está havendo de forma sistemática, mas pode ter algumas ocorrências. Por exemplo, naquele evento num hospital privado de São Paulo, existe suspeita que, não que tenha sido ocultado, mas que houve uma demora para o cumprimento dos protocolos de biossegurança e da notificação, porque a notificação foi feita após o óbito. Isso não agora, mas em algum momento vai precisar ser melhor investigado, e acho que agora a prioridade
é que não se repita. Então, uma das coisas que eu acho importante, eu não sei se a gente tem condições de investigar ou buscar nos hospitais sistematicamente casos suspeitos, mas pelo menos fazer uma visita, vamos dizer, bem rigorosa, bem detalhada nos hospitais públicos ou privados e verificar se os protocolos de biossegurança e de vigilância, de notificação de doenças estão sendo observados, acho que isso é possível, né? Apesar que a gente tem restrições de pessoal. Em relação de uso de máscara, tem limitações de disponibilidade. Então, eu acho que as máscaras têm que ser utilizadas de acordo com as recomendações, ou seja, além dos indivíduos que trabalham com população com casos suspeitos, o uso deve ser feito por pessoas que são sintomáticas respiratórias, né? Mesmo que não obrigatoriamente de coronavírus. Basicamente isso. E como um comentário assim, mais geral, é lembrar, né, que o coronavírus, como outras, como qualquer, mais de doenças emergentes, evidentemente, que são desconhecidas, mas de uma maneira geral, as epidemias, as pandemias devem ser entendidas como experimentos naturais. Portanto, constituem momentos, vamos dizer, uma situação favorável ao desenvolvimento e à produção de conhecimento. E acho que como nós temos uma massa crítica de pesquisadores e de epidemiologistas também, devemos aproveitar essa oportunidade para aprender, dado que esse tipo de evento, seguramente, ele vai ser cada vez mais frequente. Então, da mesma forma que os coreanos enfrentaram melhor o coronavírus, mas o fizeram, além dos pressupostos que eles têm, é porque eles apanharam muito com a SARS, né? Então, aprenderam. Nós precisamos aprender com esse evento, ainda que provavelmente seja doloroso. Ok. Bem, podemos passar para uma outra rodada de perguntas? Leni, o Fred não quer falar nada? Não sei. Desculpe. Fred, quer falar alguma coisa? Então, eu concordo com o que o professor acabou de mencionar, o professor Eliseu, em várias coisas. Primeiro, a questão que existe muita coisa por pesquisar ainda. Eu acho que estamos em uma fase bem inicial, ainda estamos tentando saber qual é a quantidade de casos que temos, né? Estamos em uma fase bem básica do conhecimento desta pandemia. Tem várias perguntas que eu estou vendo aí, que estão escrevendo, que realmente, para mim, são perguntas para tese de doutorado. A questão determinante da transmissibilidade, de fatores associados do papel que tem o setor hospitalar. São muitas dúvidas que realmente são perguntas super pertinentes, mas que é difícil dar uma resposta fora do que a gente pode extrapolar de conhecimentos de outros modelos de doença, né? Sobre a questão do tapa-bocas, o ideal seria que todo mundo usasse um tapa-bocas toda hora, só que isso pode ser imprático, pode, quer dizer, isso talvez não seja factível de aplicar sempre, mas seria o ideal utilizar, e especialmente as pessoas que têm contato com outras pessoas, né? Então, bom, nesse sentido, o problema que temos aí também é a questão de insumos, né? Porque às vezes, em alguns países, tem relatado que não estão conseguindo nem tapa-bocas para o pessoal de saúde, que está vendo pacientes com suspeita da doença. Então, realmente, também isso é um desafio. Obrigado. Ok, obrigado. Vamos passar para uma outra rodada de perguntas, Leni, por favor? Você pode colocar para todos? Sim. Agora é do senhor Wagner Hermano de Souza. Pergunta: as curvas devem se apresentar de forma diferente entre os municípios e estados? A finalização do isolamento voluntário social de forma não sincronizada territorialmente pode prejudicar as medidas de prevenção adotadas hoje? O que fazer? A outra pergunta é da senhora Ana Paula Nunes
Parabéns pela conversa. Sou professora de epidemiologia do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Estamos numa das regiões mais pobres de Minas. A questão da vulnerabilidade social e economia é da época muito alta. Quais seriam as sugestões práticas para que possamos tentar reduzir os impactos nessas populações? Professor Fred, há um cálculo do R0 considerando a diferença social e a econômica da população? Por exemplo, se pensarmos na densidade demográfica líquida. Muito obrigada. E a outra pergunta é da Carmen Pimentel. Para diminuir o RO, pode-se diminuir os encontros ou diminuir a taxa de contágio? A taxa de contágio é uma característica da doença, mas alguns países, no caso do coronavírus, têm usado a estratégia de uso massivo e coletivo com essa finalidade. O que tem pensado nessa direção pode ser fundamental nas periferias. Ok. Podemos passar as respostas, por favor? Bom, acho que são, como comentei, né? Essas são perguntas, a essas perguntas me referia com que são perguntas super pertinentes. Com certeza, quando a gente tiver mais informação e com a evolução da pandemia, a gente vai identificar esse tipo de diferenças sobre esses determinantes da transmissão das doenças infecciosas. Lembrando que entre os determinantes estão determinantes sociais, né? E isso com certeza vai determinar muitas coisas. Por exemplo, a dificuldades que podem ter pessoas para incorporar as recomendações, porque precisam sair para procurar o sustento, etc. Quer dizer, a questão social e econômica, com certeza, vai determinar muito a adesão generalizada das medidas preventivas. Infelizmente, no entanto, precisamos que todo mundo incorpore essas medidas para poder ter um adequado controle da transmissão. O doutor Eliseu, quer comentar algo, Ivan? Eu queria comentar a pergunta do Wagner, né? Porque o Wagner menciona que sobre se a temporalidade das diversas curvas epidêmicas nos vários municípios e a saída. Tem uma outra pergunta mais adiante da Thalita também, sobre como é que nós vamos sair do distanciamento social, né? Pegando um pouco o que o Fred acabou de falar, né? O problema tanto da estratégia coreana, duas estratégias, tanto da testagem massiva e sustentada, quanto a estratégia de distanciamento social, elas têm um problema básico. Não eliminam o estoque de suscetíveis. Ou seja, na China, por exemplo, em que pese ter tido mais de 80 mil casos, ainda tem 1 bilhão e não sei quantos, ou seja, 99% da população chinesa ainda é suscetível. Então, como é que vai sair a província de Hubei, vai sair do distanciamento social, das medidas de bloqueio? Vai ter que ser muito paulatino, né? Com uma nova etiqueta respiratória, com um novo modo de se comportar, com uma vigilância epidemiológica ativíssima no modo para detectar novos focos, novos clusters de doença, né, de infecção e doença. Então, é um problema. As duas têm problemas e a sustentação a longo prazo das duas estratégias, tanto de distanciamento quanto de testagem, elas são um problema. Nós não sabemos, porque elas não resolvem o problema dos estoques suscetíveis. Um modo que eu estava ouvindo, quem não ouviu, vale muito a pena ver, as comunicações diárias do governador de Nova York, André Cuomo, em que ele esboçava o que poderíamos chamar do modelo nova-iorquino de sair do distanciamento social. Existe o teste atual que nós temos é um PCR, ou seja, é um teste que procura identificar se há carga viral, ou seja, se há vírus, se há fragmentos do vírus, ou seja, ele identifica, ele já diz que a pessoa tem infecção procurando o vírus. Os testes sorológicos, ou seja, com base nos anticorpos, ou seja, na resposta do sistema imune ao vírus, ainda não estão plenamente desenvolvidos, até onde eu sei. O Eliseu é muito melhor para dizer isso do que eu, talvez ele possa me corrigir se eu estiver errado. Mas a saída talvez seja testar maciçamente a população com testes sorológicos.
na expectativa de que as pessoas que tenham se infectado e tenham ficado assintomáticas, ou tenham sido sintomáticas, mas já se recuperaram, que não haverá uma reinfecção, ou seja, que por um tempo elas estariam imunizadas. E estas pessoas, após um teste sorológico, né, com base em anticorpos, poderiam retomar gradativamente a vida social, sendo liberada para as áreas estratégicas de saúde, segurança, abastecimento, produção industrial, né, infraestrutura. Então, seria um modo de usar o teste para sair do distanciamento social. Mas aí a gente tem uma série de pressupostos a verificar. De fato, a doença é imunizante? De fato, o teste sorológico ele é um bom parâmetro, precisa ser validado se ele de fato garante que a pessoa não é suscetível a uma infecção. Satisfeitos esses dois pressupostos, poderíamos, então, escalar massivamente o teste para a retomada da vida social. Mas não há previsão, né? A previsão de setembro é uma previsão, não é nem modelo matemático, é um chute. Quando não é modelo matemático, a predição é um chute. Obrigado. Quem mais? Agora tem uma pergunta da professora Carmen Simone. Só um minuto, professor. É o caso ter uma campanha pela renda mínima imediata, senão o mais pobre precarizado como prioridade de saúde pública? A outra pergunta é da Carmen Prado. Já trabalhei com simulação de propagação de epidemia e outras coisas. Minha área é física, estatística e sistemas complexos. É uma nova estratégia que foi usada com sucesso na China aí mesmo. Pode ser essencial para adaptar a estratégia e conseguir baixar o RO nas condições do Brasil? E a outra é da Sandra Bonfim. Professor Ivan, bagunçada foi o adjetivo usado pelo ministro da Saúde, no sentido que ele usou, alinhado ao discurso com o presidente. Nesse sentido, qual a sua opinião? Simone, né? Eu acho que sim, né, Simone? Eu acho que é fundamental a gente desencadear uma campanha de renda mínima, na verdade, de respeito aos direitos sociais e econômicos das pessoas, né? Hoje, a congregação da faculdade publicou uma nota afirmando exatamente essa urgência, né, para que haja efetividade e sustentabilidade nas medidas de distanciamento social. O governo tem que acompanhar isso com medidas de proteção social, né, e uma delas é a renda mínima. Então, eu acho que é o caso, sim. No caso da Carmen, eu acho que eu vou deixar para o Fred responder, porque tem a ver com modelagem, tá? E no caso da Sandra, se o ministro usou esse adjetivo, que a Bianca repercutiu aqui na nossa conversa, eu concordo, mas provavelmente por razões diferentes do ministro, né? Eu sei que eles estão achando bagunçada, se ele está alinhando o discurso dele com o presidente, é porque está bagunçada porque tem estados, como o estado de São Paulo, que estão, e a cidade de São Paulo, que estão, de fato, quase lockdown. Não chega a ser um lockdown, porque o lockdown é fechamento total. Ainda é uma tentativa de restrição da mobilidade, como mostrou o Fred naquele gráfico, para em torno de 2/3, 80%, talvez até mais, mas não é um lockdown de 100%. Né? Mas é uma tentativa de diminuir, de distanciamento social chegar a 80%, 90% dos contatos que temos com outras pessoas. Nesse sentido, não é bagunçado, eu acho que está correta essa medida. O que está faltando é o governo do Estado também dizer, já que ele não vai mais pagar a dívida com o governo federal, a dívida estadual paulista, o governo paulista entrou no STF e ganhou, esse dinheiro também tem que sustentar medidas de proteção social. Né? Como é que o governo de São Paulo vai sustentar essa medida de distanciamento? Então, provavelmente eu concordo talvez com o adjetivo, mas não com o mesmo conteúdo. Bem, eu vou falar um pouco só da questão da Simone. Eu acho que concordo plenamente com ela e com o Ivan. Agora, eu acrescentaria algumas coisas. Eu acho que pela gravidade da situação, pelo impacto, né,
de todo esse contexto na sociedade, não só brasileira, mas global, além de sanitaristas e epidemiologistas, eu acho que os nossos economistas precisam começar a falar, trazendo sugestões e estratégias inovadoras para enfrentar uma situação que também é bem particular e é bem original. Então, acho que eles devem ser conclamados a se manifestarem. Eu não tenho visto praticamente manifestações assim mais enfáticas. Bom, eu não entendi a pergunta da Carmen, realmente é mais uma afirmação com a qual eu concordo, né? Essa estratégia que foi incorporada na China permitiu, está levando a diminuir a velocidade de propagação da epidemia, né? Logicamente, cada país terá suas particularidades. Eu sei que em vários países cada um está tomando medidas diferentes, estratégias diferentes de confinamento, na Colômbia, por exemplo, estão implementando que por o número de documento de identidade, pelo último dígito, podem sair para a rua durante um tempo. Que só uma pessoa por família pode sair a comprar coisas, estão sendo implementadas e estão sendo tomadas decisões desde a presidência, mas os prefeitos estão tomando também suas adequações a cada um dos municípios. Então, bom, um desafio, e é importante pensar na melhor estratégia de conseguir um controle, né? Como o professor Eliseu mencionou, também tentar evitar os estragos socioeconômicos que isso vai levar, né? Então, é isso. Eu concordo, acho que é importantíssima a adaptação. Sem dúvida, cada país, cada região vai ter suas particularidades e esse vai ser um grande desafio. Ok, nosso teto da nossa reunião às 6 horas, acho que nós ainda temos 7 minutos. Vou pedir para Leni colocar as últimas 3 questões e aí a gente caminha por encerrar esta conferência. Tudo bem? Leni, por favor. Uma pergunta da Flávia. Boa tarde a todos. Agradeço aos professores pelas contribuições. Tenho uma dúvida quanto ao fenômeno acontecendo na cidade de São Paulo, referente ao transporte público. Tenho observado a população usando erroneamente EPI no transporte e me questiono como nós, da saúde coletiva e/ou governos, de trabalhar a educação em saúde de maneira efetiva para proteger a população. Uma questão da Thalita. Com as informações que temos até o momento, é possível indicar qual o período ideal de manutenção das medidas de distanciamento social que temos hoje? E a última pergunta é da Denise. Boa tarde. Como implementar medidas de distanciamento social nas periferias, favelas, ocupações, cortiços? Que tipo de proteção pode ser feita para quem vive em habitações que não dispõem do mínimo, como água potável? Não são perguntas, como disse o Fred, valem doutorado, pós-doutorado, né, prêmio Nobel. Eu não sei, eu acho que nós vamos ter que ser, pegando a pergunta da Denise, por exemplo, eu acho que nós vamos ter que ser muito criativos, Denise. No campo na epidemia da AIDS, quando o Brasil decidiu tratar todo mundo, né, muita gente dizia, não pode, vocês vão aumentar a resistência viral, vocês vão prejudicar a pandemia de HIV e tal. E o Brasil mostrou que não, que era viável, né? Economicamente. Era muito caro. Enfim, havia várias ordens de questão, do ponto de vista técnico, né, da propagação da epidemia, e do ponto de vista econômico e político. O Brasil mostrou para o mundo que era possível, né? E conseguiu. As previsões que nós tínhamos da epidemia de AIDS no início era uma epidemia generalizada e o Brasil conseguiu, com um esforço programático intenso e coordenado dos vários níveis de governo, nós conseguimos transformar uma epidemia que se anunciava generalizada numa epidemia local. Aí, aquele problema da saúde pública, né? Diferentemente da medicina, quando a medicina cura alguém,
A pessoa sai da UTI, ela sai com a marca da saída da medicina, às vezes uma traqueostomia, machucado e tal, mas ela sai com a marca de que ela foi curada pela medicina. A saúde pública não tem marca, ela não deixa marca, ela evita que a pessoa morra e a gente não sabe. Existe um sanitarista americano que dizia assim, se a saúde pública conseguisse botar uma marca na testa de cada um que ela tinha salvado, as pessoas dariam valor à saúde pública. Mas, no caso de água potável, nós temos que trazer água potável. Não tá, mas a população... Não, então leva caminhão d'água. Então, vamos garantir que vá ter água potável nessas regiões, em cortiço, em periferia. Ou seja, é preciso investir, enfrentar os obstáculos, né? É preciso que as equipes de saúde, no trabalho intersetorial, identifiquem onde estão os obstáculos para a manutenção das medidas de distanciamento social nessas regiões periféricas, e as equipes demandarem intersetorialmente as providências. Não há outra alternativa, vai ser uma luta, nós vamos ter que ser muito criativo e muito persistente para esse enfrentamento. Eu acho que a gente tem todas as possibilidades. Nós temos uma capilaridade da saúde, temos alguma capilaridade do SUAS, tem uma capilaridade do sistema educacional, nós temos que somar a força dessas três vertentes, educação, saúde e assistência social, e fazer uma frente de enfrentamento na periferia, identificando onde é que estão os gargalos do distanciamento. Bem, eu vou fazer só poucos comentários. Em relação à Flávia, a questão, se eu entendi bem o que ela falou, ela comentou que profissionais de saúde andam com indumentária, vamos dizer, própria de uma unidade sanitária, de um hospital, e em transporte público. Evidentemente, isso não pode ser aceito, existem protocolos bem estabelecidos em relação a essas medidas. A Thalita perguntou sobre o período de vigência. Na verdade, a importância da gente ter dados fidedignos e transparência e de acesso livre é justamente permitir que não só as equipes de vigilância, mas também os pesquisadores, seja de institutos de pesquisa ou da academia, analisem continuamente e façam continuamente suas predições para verificar não só o momento de vigência e mudanças de estratégias. Por exemplo, você pode fazer um período de distanciamento social, você pode depois relaxar algumas medidas por um certo período e voltar a ter sempre mediante controle. Para isso, precisa ter informações bem consistentes. Isso, até aqui, eu acredito que nós tenhamos e temos que exigir que assim continue. Em relação a populações vulneráveis, o Ivan já falou as coisas mais importantes, mas eu acho que, além disso, nós precisamos estabelecer medidas específicas, né, e viáveis, né? Uma das coisas que, teoricamente, pode ser feita, precisa de viabilidade, é, por exemplo, através da agilização da comunicação das populações que vivem nessas áreas com o setor saúde ou com algumas associações da sociedade civil, é que esses indivíduos, por exemplo, se tem em determinada casa um indivíduo sintomático, ele ser retirado e colocado numa situação de isolamento em outro lugar. Como se fazer isso não é fácil. Por exemplo, a gente pode lembrar algumas coisas. Toda a nossa capacidade de hotelaria, ela é ociosa. Então, nós temos um número alto de dormitórios, vamos dizer assim, em que, eventualmente, essas pessoas, numa situação de emergência, poderiam ser colocadas, mas não jogadas, elas precisam ser assistidas. Por isso que eu falei que, além de grande criatividade, eu acho que a participação da sociedade civil no apoio às populações vulneráveis é uma coisa fundamental, né? E usar de criatividade. Eu dei uma sugestão, que eu não sei se é a mais criativa, mas todas elas devem ser levadas em consideração e analisadas quanto à efetividade e viabilidade. Em diferentes lugares, em diferentes países, estão promovendo, né, medidas especiais em relação a
a dívidas, em relação a créditos, em relação a pagamento de serviços públicos, etc. Quer dizer, não sei, não sou economista, né, mas é bem importante levar em consideração o impacto que tem que vai ter na socioeconômico, né? Não, então acho que não teria uma resposta, né, mágica. Mas a gente não pode perder de vista a importância do compromisso de toda a comunidade no controle desta doença. Acho que a gente já ultrapassou o tempo. Não vou fazer mais comentários. Ok, muito obrigado. Primeiro quero agradecer aos palestrantes e também agradecer a participação de todos que entraram nesta palestra, nesse streaming. E acho que estamos aqui com a Faculdade de Saúde Pública tentando, de forma bastante ativa, cumprir o nosso papel, trazendo para todos as informações que temos acumulado, tentando, com isso, manter o máximo de pessoas atualizadas e tentando permitir que as dúvidas que foram colocadas sejam não só explicadas, mas também propomos que todo mundo que assistiu a esta reunião possa também transmitir essas informações para as outras pessoas que não puderam ter acesso e que poderão ser beneficiados dessas informações que foram colocadas. Eu aqui reporto novamente que hoje a Congregação da Faculdade de Saúde Pública encaminhou uma nota à imprensa sobre a evolução da pandemia do Covid-19 no Brasil, na qual nós colocamos à disposição no nosso site e já encaminhamos à imprensa livre e esperamos que ela seja comunicada a mais pessoas. Temos também, para complementar, uma notícia que será dada pela Leni e que eu peço que ela transmita a todos. Por favor, Leni. Boa tarde, é um aviso do professor Marco Ackermann que o próximo webinar será sobre saúde do trabalhador da saúde e para vocês aguardarem a nossa comunicação e participarem. Obrigada. Ok, muito obrigado a todos, obrigado, Leni. Acho que esse mecanismo que estamos utilizando tem se tornado bastante efetivo e tem contribuído bastante para esclarecer dúvidas, trazendo de uma forma sistematizada, com conhecimento mais estruturado, informações nesse momento tão conturbado, com tantas dificuldades, e acho que hoje tivemos a possibilidade de ver tanto alternativas do ponto de vista do combate, como também a necessidade de implementar alternativas sociais, econômicas, que minimizem a questão do coronavírus ou do Covid-19 em relação à grande desigualdade que estamos vivendo. E acho que ficamos também com a nítida impressão que todas essas medidas temos conhecimento, justificativas e certeza de que são necessárias, mas também temos necessidade de aceitar que acho que a coisa mais difícil é saber quando é que elas poderão ser suspensas. Isso vai depender da evolução, vai depender de todas as medidas que aqui foram discutidas e as propostas que foram colocadas como alternativas para que a gente possa sair dessa situação o mais breve possível, com menos perda possível e que seguramente isso trará, do ponto de vista geral, uma mudança substancial no nosso modo de vida. Obrigado a todos e espero contar com vocês na próxima.